Fala, torcedor vascaíno, o atacante uruguaio Brian Rodrigues, que estava muito próximo do Vasco da Gama nessa última janela de transferências, foi oferecido ao Flamengo, segundo o jornalista. E o goleiro Léo Jardim, que salvou o Vasco no último jogo pela Copa do Brasil, virou alvo do Torino da Itália e deve definir o seu futuro em junho. O goleiro que tem nas suas mãos o contrato de renovação com o Vasco da Gama. E o volante Willian, ex-Flamengo, se despediu do Panathinaikos e ficou livre no mercado. Você, torcedor vascaíno, aceitariam o volante Willian no Vasco ou não? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. Se você não me conhece, está chegando agora, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir aí, galera, para vocês deixarem o seu like e também para se inscrever aqui no canal, que é muito importante. Estamos próximos aí de bater 6.000 inscritos aqui no canal, beleza? E também clica no like aí, pô, ajuda pra caramba. Tamo junto? Tem muita gente que esquece. Agora, sem enrolação, vamos para as informações. A primeira informação é sobre o atacante uruguaio Brian Rodrigues. Brian Rodrigues, que quase estava fechado, quase fechou com o Vasco da Gama, né? Ele só não fechou com o Vasco porque o América não teve tempo hábil para contratar um outro jogador para colocar no lugar do Brian no América. Então tá aqui, ó, a informação que tem, que surgiu hoje pela manhã, às 8 horas da manhã, é a seguinte: o atacante Brian Rodrigues é oferecido ao Flamengo. O uruguaio tem 25 anos e interessa também ao Palmeiras. A gente já trouxe esse interesse também do Palmeiras no jogador. O atacante quer atuar no futebol brasileiro e pode acabar sendo uma grande oportunidade no Flamengo. Garantido nas oitavas e reforços chegando, o Flamengo está garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil Betana, né? Então tá aqui. Sobre reforços, o José Boto, né, que eu acho que é o diretor do Flamengo, deu uma declaração antes da partida do Maracanã e animou os torcedores. Aí tá ali, ó. Abre aspas. Vai abrir uma janela de 1 a 10 de junho, que é para as equipes que vão ao Mundial. Depois, a janela normal, em que muitas mexidas se passam para todo lado, começou dizendo o dirigente. Tá aqui, ó. Mais um uruguaio contratado? Nos últimos dias, o atacante Brian Rodrigues, do América do México, foi oferecido ao Flamengo. O uruguaio está de saída do América do México e deseja jogar no futebol brasileiro ainda nesta temporada. Palmeiras e Vasco têm interesse no jogador de 25 anos. O gringo é um atacante que joga pelas duas pontas, tanto pela direita e também tanto pela esquerda, e também atua como segundo atacante e sabe fazer gols. Informação super importante aqui para a gente saber sobre Brian Rodrigues, que talvez pode ter sido aí oferecido ao Flamengo. Qual é a sua opinião, torcedor vascaíno, né? Brian Rodrigues, que vem sendo especulado no Vasco desde a janela do meio do ano passado. A diretoria do Pedrinho, em conjunto com Marcelo Santana, etc., na época, tem muito interesse, né? Os scouts do Vasco têm muito interesse ali, propriamente, no Brian Rodrigues. Não é de hoje que esse nome do jogador vem sendo especulado no Vasco. Tanto no Vasco, tanto no Corinthians também ele foi especulado na época. E agora está sendo especulado no Palmeiras. O Palmeiras tem um interesse no jogador, inclusive, também. E agora foi oferecido ao Flamengo. De verdade mesmo, vamos ser sinceros aqui, se realmente o Flamengo foi oferecido ao Flamengo, Brian. Agora, se o Flamengo tiver interesse no jogador, pode esquecer, né? Tanto o Palmeiras também é a mesma coisa. Se o Palmeiras abrir negociação com o Brian, eu acho que fica muito difícil mesmo pro Vasco contratar o jogador. Até porque hoje a gente vive uma situação financeira muito diferente do que o Flamengo vive, do que propriamente o Palmeiras também vive. A realidade financeira desses dois clubes, como Palmeiras e Flamengo, é muito diferente da do Vasco. Então, creio eu que se o Brian for escolher para jogar no Brasil, eu acho que escolheria um dos dois ali também. E óbvio, né? Além disso, ele vai disputar ali uma Libertadores, coisa que o Vasco não disputa e etc, né? Então, infelizmente, hoje a realidade do Vasco é essa, cara. Mas espero que, se Deus quiser, essa realidade vai mudar e a gente vai voltar a ser o Vasco da Gama novamente, respeitado por todo mundo, né? Bom, então tá aqui os dados do Brian Rodrigues, o jogador especulado no Vasco e tudo mais. Ele tem 25 anos de idade, ele é uruguaio, 1,75 de altura e joga na posição na ponta esquerda, tá? Ele é atual jogador da seleção uruguaia.
Ele joga na América do México, ele tem contrato até o dia 30/6/2026, tá? Informação importante pra gente saber. Então, o jogador joga pela esquerda e também pela direita, e também como centroavante, como segundo atacante ele querendo ou não. O valor de mercado do Bryan é de 6,5 milhões de euros, tá? Não é pouco dinheiro não, é bastante dinheiro inclusive. O Vasco estava muito próximo de fechar com o jogador na janela passada, mas não conseguiu fechar por conta de que faltava 2 dias para fechar a janela de transferências lá no México. E aí o Vasco fechou com o jogador e fechou com o América, só que o América viu que não ia ter tempo para conseguir contratar um outro jogador para o lugar do Bryan. E acabou que o América decidiu não liberar o jogador na época, no início do ano, e aí falou que no meio do ano iria negociar novamente o jogador com o Vasco. O Vasco tá aí, o Vasco vai tentar o jogador até o fim. Se vai conseguir trazer ou não, aí a gente não sabe, né? Lembrando que a janela aí de transferências, ela abre em julho, se eu não me engano, né? Início de julho, vai ter uma janela agora mês que vem, dia 2 de junho, mas eu acho que é só para os clubes que disputam o Super Mundial, né? Que é o Fluminense, Botafogo, Palmeiras e Flamengo, tá? Bom, outra informação interessante, pessoal, e importantíssima é sobre o Léo Jardim, que foi o cara que salvou a gente, graças a Deus, na Copa do Brasil contra o Operário, né, cara? Defendeu 3 pênaltis. Os números do Léo Jardim com a camisa do Vasco da Gama são bizarros, né? É um jogador que disputa todos os jogos, não se machuca, nunca tá suspenso e sempre ajuda o Vasco da Gama, né? Esse é o goleiro Léo Jardim. E de verdade mesmo, pra mim tem que estar... obviamente, na pré-lista ali de convocados do Ancelotti, né, para a seleção brasileira. Para mim, é um dos melhores, se não o melhor goleiro do Brasil atualmente, é o goleiro Léo Jardim. E aí tá aqui, Léo Jardim virá alvo do Torino e deve definir futuro em junho. Herói do Vasco da Gama na Copa do Brasil, o goleiro Léo Jardim pode estar de saída para o futebol europeu. Tá? Informação dada aí lá na Vasco Notícias. Antes de mais nada, o Torino definiu um alvo para reforçar o elenco na temporada 25 e 26. Trata-se do goleiro Léo Jardim, de 29 anos, que está em fim de contrato com o Vasco. Seu vínculo com o clube de São Januário se encerra em 31 de dezembro de 2025. A agência RTI Sport apurou que as tratativas estão na etapa das sondagens. Apesar disso, o clube italiano vem mantendo conversas com o jogador e seu staff. Contudo, o Torino ainda não formalizou proposta para o arqueiro do Vasco da Gama. Léo Jardim tem pouco mais de 6 meses de contrato. Ele pode assinar um pré-acordo com qualquer equipe a partir do mês que vem, dia 1 de junho. A princípio, a equipe italiana tenta amarrar as negociações para depois tentar a liberação dele junto ao clube de São Januário. Isso porque, quando a janela de transferências for aberta, o Torino poderá ter poder de barganha para negociar a liberação imediata do jogador junto ao Vasco. O pagamento de uma compensação financeira não está descartado, tá, pelo clube italiano. Ainda segundo apurou a reportagem, o técnico Paolo Vanoli é grande entusiasta da contratação do camisa 1 do Vasco. O italiano o vê como uma grande oportunidade de mercado, por considerá-lo um dos melhores jogadores da posição no futebol sul-americano. E realmente é verdade, né? A princípio, Léo Jardim está no topo da lista de pedidos do técnico para a próxima temporada. Afinal, o clube pode ficar sem seu titular após o fim do campeonato italiano. Isso porque Vanja Milinkovic-Savic negocia a transferência para o Porto de Portugal, tá? O que falta para o Léo Jardim renovar com o Vasco, né? A pergunta que fica no ar é essa. O que falta para ele renovar com o Vasco da Gama, pessoal? É o seguinte... Antes de tudo, o Vasco está intensificando as conversas para a renovação do contrato do goleiro Léo Jardim, tá? Após mais uma atuação decisiva, o camisa 1 acabou sendo o herói da vitória nos pênaltis contra o Operário, que fez o clube se classificar na Copa do Brasil. Por fim, o CEO do Vasco, Carlos Amodeu, CEO, recebeu a missão do alto comando cruzmaltino de acelerar as negociações para estender o contrato até 2030, evitando que Léo Jardim assine um pré-acordo com outro clube no mercado da bola. Informação importante pra gente saber, é um baita de um goleiro, todo mundo sabe disso, né? Acho que vai ser difícil o Vasco
manter o Léo Jardim no elenco, né? Mas, até porque o Léo Jardim tem mercado tanto no futebol sul-americano, tanto na Europa e etc, né? Então, querendo ou não, é um jogador que tem mercado e todos os clubes vão ficar de olho nele. Tanto aqui no Brasil, tanto propriamente lá em Portugal, tanto na Itália, na França, seja o que for. É um jogador que fala inglês, fala francês, enfim. Então, não vai ter dificuldade nenhuma de adaptação, na minha opinião. E tá acostumado também, né? Já jogou lá na França, tá acostumado já com a temperatura e etc. Bom, outro assunto aqui agora, pessoal, é sobre o Ilharão. Quero perguntar pra vocês, cara, eu vi essa informação e eu quero perguntar pra vocês aqui no canal, né? O Ilharão, ele se despediu do Panathinaikos, né? Se eu não me engano, é da... Me fugiu da cabeça agora, eu acho que é Grécia, o Panathinaikos, né? E fica livre no mercado, né? O jogador ficou livre no mercado. Jogador que jogou e se destacou pelo Flamengo, né, em 2019. Antes disso, ele tinha se destacado no Botafogo. O volante hoje ele tem 33 anos de idade e chegou ao fim a passagem de Ilharão pelo Panathinaikos, né? No dia 20, o clube grego, né, na Grécia mesmo, confirmou que não renovará o contrato e oficializou a saída do volante, tá? Informação importante pra gente saber aí em relação ao William Arão. E aí tem até um outro fato aqui, né, que é isso aqui, ó. O Atlético Mineiro estava interessado no William Arão, mas desistiu da contratação e está buscando outros nomes para o meio-campo, tá? Então, informação importante pra gente saber aí em relação ao William Arão. Você, torcedor vascaíno, aceitariam o William Arão no Vasco ou não? Aceita ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, obviamente, que é super importante. Beleza? Então é isso o vídeo, pessoal. Muito obrigado pela moral de todos. Deixe seu like, se inscreve no canal que é muito importante, ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo. Trazendo essas informações pra vocês aqui agora. Vai falar assim, João, por que não teve vídeo de manhã? Porque não tinha conteúdo, cara. Não vou ficar fazendo vídeo aqui pra vocês à toa, né? Não vou ficar postando informações mentirosas, enfim, né? Eu não vou ficar mentindo aqui pra vocês só pra postar vídeo pra ganhar visualização. Não. Surgiu informação, vou soltar aqui no canal como surgiu essas informações aí pela manhã de hoje, tá? Então é isso, muito obrigado pela moral de todos, deixa seu like, se inscreve no canal que é importante, comenta aí também o que vocês acharam do vídeo, o que pode melhorar também, e também não se esquece de hypar o vídeo, tá? Tem uma opção do lado dos comentários pra você hypar o vídeo. Quem quiser essa moral é super importante, às 14 horas a gente tá ao vivo aí, trocando aquela ideia e conversando com vocês, beleza? Então é isso, um abraço a todos, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Tamo junto, pessoal, abraço!